E aí, galerinha da segunda série, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula de Matemática 1. Vamos lá? Bom, galera, nossa aula de hoje é sobre o módulo 15. O módulo 15 é apenas de exercícios sobre análise combinatória. Então, é um ótimo módulo aí para a gente revisar tudo isso que a gente viu desde o início das nossas aulas aí de análise combinatória, ok? Então, se você ainda não viu as nossas aulas sobre o conteúdo em si, eu recomendo que você volte e assista todas essas videoaulas para que você tenha uma maior compreensão durante a aula de hoje, beleza? Então, galera, eu fiz um resuminho aqui de tudo que a gente aprendeu até agora, só para vocês se lembrarem de todos os conceitos que podem aparecer nas questões, beleza? Então, ó, nós vimos dois princípios, que foram os princípios multiplicativo e o princípio aditivo. A gente viu que a partir do princípio multiplicativo a gente consegue tirar todos esses caras aqui, beleza? Então, a gente pode usar apenas o princípio multiplicativo para resolver as nossas questões. Mas nós vimos que em alguns casos específicos do nosso princípio multiplicativo, a gente deu alguns nomezinhos, ok? E o princípio aditivo é aquele que a gente vai utilizar para quando a gente normalmente vai dividir o nosso problema em casos e aí a gente vai calcular cada um desses casos e depois somar. Ou então aqueles problemas que são diretos, que a gente só tem que somar mesmo o número de elementos de cada um. E aí a gente viu do princípio multiplicativo, nós podemos ter problemas de permutação. E nós vimos alguns tipos de permutação. Permutação simples, permutação circular, permutação caótica e permutação com repetição. Indo para um outro lado aqui, nós também vimos que o princípio multiplicativo pode nos gerar tanto arranjos simples como combinações simples. É importante vocês saberem que a análise combinatória não é só isso, ok? O ramo da análise combinatória vai muito além, mas aqui você já tem uma boa base para trabalhar aí a maioria dos exercícios que nós vamos ver hoje. E no vestibular, o que cai realmente são só esses conceitos. Então, vamos lá. Galera, antes da gente começar a fazer as questões, eu queria dar uma revisada com vocês nos conceitos, ok? Quando a gente for fazer uma questão, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Eu fiz esse resumo aqui, mas eu quero que vocês saibam que é importante vocês saberem da onde que veio cada uma dessas ramificações que nós vamos ver, ok? Não é para ser uma coisa decorada. Eu acho que isso aqui a gente perde um pouco daquela sensibilidade para poder tratar os problemas. Então, tentem observar esse macete aqui, esse resumo, de uma forma crítica, ok? Não é apenas decorar isso aqui e você vai saber análise combinatória. A gente teve uma sequência de videoaulas aí para vocês se basearem. Mas, como uma forma aí de ajuda e de macete para a gente poder relembrar tudo isso, eu vou deixar essa dica aqui para vocês, ok? Quando a gente se deparar com um problema de análise combinatória, a gente vai fazer a seguinte pergunta: o número de objetos é igual ao número de posições? Ou seja, o número total do meu conjunto é exatamente o número igual ao número que eu quero escolher? Depende, né? A gente tem alguns problemas em que sim e alguns problemas em que não. Eu tenho um grupo com 5 elementos e eu quero escolher 3 pessoas. Então, o número de objetos não é igual ao número de posições ou ao número de escolhas. Ah, mas eu quero fazer um anagrama, por exemplo. Eu tenho aquele número de letras e eu vou usar todas as letras para o meu anagrama. Então, a gente vai se fazer essa pergunta: o número de objetos é igual ao número de escolhas ou ao número de posições? Se a sua resposta for sim, automaticamente você já sabe que a sua questão trata de permutação. E aí a nossa formulinha de permutação é n fatorial, onde n é a quantidade de objetos que a gente tem no nosso conjunto, ok? Se a sua resposta for não, o número de objetos não é igual ao número de posições. Por exemplo, eu tenho um grupo com 5 pessoas e eu quero escolher 3. Eu tenho, enfim, não é igual ao número de objetos e número de posições. A gente vai se fazer uma outra pergunta: a ordem com que eu vou escolher esses objetos importa? Se a resposta for sim, a gente está falando de arranjo. E aí a gente tem a nossa formulinha aqui,
que é n fatorial sobre n menos p fatorial. Professora, quem é n e quem é p? N é o número total de elementos do nosso conjunto, p é o número de elementos que eu quero escolher, beleza? E se a sua resposta for não, a gente vai tratar de problemas de combinação. E aí a nossa fórmula é muito parecida com a de arranjo, a gente só vai botar aqui, acrescentar no nosso denominador o p fatorial. E o n e o p continuam sendo as mesmas coisas, ok? Então aqui a gente tem um resuminho para vocês terem na cabeça de vocês como diferenciar o que cada problema está tratando. Então vamos para a nossa questão de número 1. Eu estou no módulo 15 e eu vou fazer os exercícios conceituais com vocês, ok? Questão de número 1 é da PUC, diz o seguinte: seja N a quantidade de anagramas da palavra filosofia que possuem todas as vogais juntas. Temos que N vale. Então, vamos pensar. Em geral, a gente já viu também que quando a gente tratar de anagramas, nós estamos falando de permutação. Por quê? Anagrama basta que a gente troque de posição as letras da nossa palavra. Então, a gente quer permutar essas letras. Então, a gente já sabe que trata de uma permutação aqui, beleza? Porém, a gente tem dois tipos de permutação. Permutação simples ou permutação com repetição. Vamos ver qual que é o caso. A gente tem que considerar todas as vogais como uma única letra. Por quê, professora? Porque ele pediu que a gente crie anagramas apenas com vogais juntas. A gente só quer os anagramas em que todas as vogais estão juntas. Ou seja, o I e o O, o outro O, o I e o A, eles têm que estar juntinhos, um do lado do outro, no meu anagrama. Então, por exemplo, a palavra filosofia, a própria palavra filosofia não é um anagrama em que todas as vogais estão juntas, porque tenho consoantes entre as minhas vogais, beleza? Então, se a gente considerar todas as vogais como uma única letra, um blocão de letras, ok? A gente vai, com certeza, manter todas elas juntas, concordam? Então, a gente vai ter essas letras, ó, F, L, S, outro F, e a gente vai considerar tudo isso aqui, que são as nossas vogais, eu coloquei elas na ordem que elas aparecem na minha palavra, ok? Se a gente considerar todas elas como uma única letra, a gente com certeza vai ter que elas vão ficar sempre juntas, ok? A gente pode deslocar esse blocão todo aqui, aqui no meio, ou aqui no meio, ou aqui no início, ou aqui mesmo no final da minha palavra. E aí as letras vão estar sempre juntas. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que permutar esses 5 elementos. Então, é isso que vocês precisavam prestar atenção. Ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras que tem aqui, a gente só vai permutar essas 5, ó, F, L, S, F, e esse blocão de vogais, ok? Porque essas vogais vão sempre andar juntas. A gente só tem que perceber uma coisa. Fazer essa permutação aqui é tranquilo. Eu quero fazer 5 letras, né? Aqui não são só letras, mas a gente está considerando, né, que esse bloco aqui de vogais é uma única letra. Então, a gente vai permutar essas 5. E por que tem esse 2 aqui em cima, professora? Porque se trata de uma permutação com repetição. Vocês estão vendo? Ó? Duas das nossas letras são iguais. F é igual a F, ok? E aí alguns de vocês vão me perguntar, professora, mas a gente tem vogais repetidas aqui também. Então, nessa permutação, a gente não vai contar essas repetições, porque aqui, isso tudo está funcionando como uma letra só. Isso aqui é um bloco de vogais. E não tem nenhum outro bloco de vogais igual a esse. Porém, dentro disso aqui, dentro desse bloco de vogais, a gente sim vai poder fazer a permutação entre eles. Por quê, professora? Note que a gente poderia ter esse bloco de vogais escrito de outras maneiras. Por exemplo, poderia estar assim, ó, A, I, O. Poderia ter I, O, I, A, O. Ou seja, a gente não tem só essa forma de escrever esse bloco dessas vogais. A gente pode escrever ele de outras maneiras, tá vendo? Continua aqui, eu coloquei 3 exemplos, mas tem várias outras formas de a gente escrever esse bloco de vogais. E aí, de quantas formas a gente pode escrever esse bloco? A gente permuta essas letras e divide pelas repetições. Então,
a gente vai permutar todas essas 5 letras, né? Considerando que isso aqui tudo é uma letra só. E também vai permutar dentro desse bloco de vogais. E aí, dentro desse bloco de vogais, a gente tem 2 Os. Então, a gente coloca aqui esse 2, porque a gente já viu lá que é uma permutação com repetição. E a gente também tem 2 Is. Então, a gente coloca outro 2 aqui em cima, que é de repetição também. Então, a gente vai ter que calcular essas duas permutações com repetição. Permutação de 5 elementos, em que 2 estão repetidos, que é esse F e esse F aqui. E aqui a gente vai permutar esses 5 elementos, que são essas 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. E duas repetidas, tenho 2 Is e 2 Os, ok? E aí eu multiplico essas duas permutações. Agora, se você entendeu até aqui, agora é só fazer as continhas. Ó, permutação de 5 com 2 repetidos, e permutação de 5, 2 repetidos e 2 repetidos, beleza? Então, a gente já viu que basta pegar o N aqui e dividir pelas repetições. Lembra aqueles alfa, beta, que a gente falou lá na nossa aula? Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso é esse primeiro cara aqui, ó. A gente só pega o número que está embaixo e divide pelos que estão em cima. E essa segunda parcela fica desta maneira. 5 fatorial e 2 fatorial duas vezes embaixo. E aí, galera, vocês podem decidir como fazer essa continha aqui do jeito de vocês, ok? Eu decidi abrir aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Eu abri o 5 fatorial até chegar no 2. Então, ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aí eu posso dividir, cortar aqui e cancelar esses 2 fatorial. E a mesma coisa eu fiz no outro. E aí eu cortei esse com esse. E esse 4 com esse 2. Aí sobrou só um 2 aqui em cima, ok? 4 dividido por 2 ficou 2 em cima. E aí, se você fizer essas contas, esse primeiro cara dá 60 e esse segundo cara dá 30, ok? E aí a gente faz 60 vezes 30 dá 1.800. Logo, a nossa resposta aqui, ó, marca aqui letra A. Então, galera, vamos para a nossa questão de número 2. Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A a B é. Então, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer partir aqui desse pontinho A e quer chegar lá no B. Porém, o meu trajeto tem que ser de comprimento mínimo. Ou seja, eu não posso vir para cá e dar uma voltinha aqui embaixo, passar na vizinha e depois ir lá para o B, ok? Esse não é o comprimento mínimo, porque essa andada que eu dei aqui, ó, foi desnecessária, beleza? Então, a gente só pode trabalhar com trajeto de comprimento mínimo. O que isso significa? Eu só posso ir para cima e para a direita, já que o meu B está acima e à direita de A. Qualquer movimento que eu fizer para a esquerda e para baixo já faz com que o meu trajeto não seja mais mínimo, ok? E aí vocês podem ficar aí um tempão tentando fazer esses trajetos. Por exemplo, ó, esse trajeto aqui é um trajeto mínimo, só para a direita e para a esquerda, ok? Esse aqui também, ó. Se eu vier aqui, para cima, para cá e para cima, ok? Note o seguinte. Independentemente do caminho que se segue de A até B, a gente sempre vai se deslocar 5 passos para a direita e 3 passos para cima. Não necessariamente nessa ordem. Por quê? Justamente porque a distância aqui vertical entre A e B são 3 passos. 1, 2, 3. E a distância para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pode não fazer nessa ordem. 5 para a direita e 3 para cima. Mas se você fizer qualquer outro caminho mínimo, com certeza você vai dar 5 passos para a direita e 3 para cima. Ó, vou fazer um aqui, ó. 1 para cima, 2 para cima, 3 para cima. E quantos que eu dei para a direita, ó? Nesse trajeto? 1, 2, 3, 4, 5. Pode testar aí à vontade. Qualquer caminho que você fizer mínimo,
você vai dar 5 passos para a direita e 3 passos para cima. Aí depende da ordem. A ordem com que você dá esses passos é o que vai diferenciar os trajetos, ok? Então, cada caminho pode ser representado por uma sequência de letras. Eu vou chamar de D quando eu ando para a direita e de C quando eu ando para cima. Por exemplo, a sequência DD, CD, CD, DC indica que o caminho de A até B segue essa ordem. Olha só. Direita, direita, cima, direita, cima, direita, direita, cima. Você nem precisa desenhar. Com certeza, se você colocar qualquer ordem dessas letras aqui, que tenha 5 Ds e 3 Cs, com certeza você vai chegar no B, partindo do A, ok? Então, essa aqui é uma maneira, é um trajeto. Como que a gente descobre todos os trajetos? Como cada caminho é representado por uma sequência de 5 letras e de 3 letras 6, basta calcular quantas sequências do tipo D, 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 C, 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 A. Ou seja, eu tenho que calcular o número de anagramas dessa palavra que tem 5 Ds e 3 Cs. Olha que bizarro, a gente acabou de transformar um problema que aparentemente era meio geométrico ou algo do tipo em um problema de anagramas, beleza? Então, basta a gente calcular o número de anagramas dessa palavra aqui, ok? E aí, como que a gente faz isso? Nós temos quantas letras ao todo? Pô, eu tenho 5 Ds e 3 Cs, então eu tenho 8 letras ao total. Porém, não basta só permutar, porque é uma permutação com repetição. Quanto de repetição? A gente tem 5 e 3. Então, vê se vocês concordam que a minha fórmula fica assim, ó. Permutação de 8 elementos, onde 5 elementos são iguais e 3 elementos também são iguais entre si. E aí é só aplicar a nossa formulinha que a gente viu na questão anterior. 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. A gente pode abrir esse 8 fatorial até chegar no 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Corta esse 5 fatorial com esse. 3 fatorial, a gente já viu. 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6. Então, eu posso cortar esse 6 aqui com esse 3 fatorial também. Logo, nossa resposta vai ser 8 vezes 7, que é 56. Logo, nossa resposta aqui, ó, gabarito, letra E. Só marcar. Galera, vamos para a nossa questão 3. Qual a quantidade de números inteiros de 4 algarismos distintos, sendo 2 algarismos pares e 2 algarismos ímpares, que podemos formar usando algarismos de 1 a 9? Então, vamos lá. A gente quer um número de 4 algarismos, ok? Tem 4 algarismos para formar o meu número. E 2 desses algarismos têm que ser par e 2 desses algarismos têm que ser ímpar. A gente vai utilizar os algarismos de 1 a 9, ok? Presta atenção nisso. O zero não está entrando na questão. Então, a gente não vai ter que se preocupar com o zero. Apenas algarismos de 1 a 9. Então, olha só. Nos algarismos de 1 a 9, a gente tem 5 algarismos ímpares, que são 1, 3, 5, 7 e o 9. E nós temos 4 algarismos pares, 2, 4, 6 e 8. Beleza? Então, a gente tem essas duas coisas. A gente quer escolher 2 algarismos ímpares e 2 algarismos pares, concordam? E depois a gente vai ter que permutar todos esses 4 números que a gente escolher. Por quê? Se eu escolher, por exemplo, esses números aqui, ó, escolhi 2 ímpares, escolhi o 1 e o 3. E escolhi 2 pares, escolhi o 2 e o 4. Só tem esse número de 4 algarismos que eu posso formar com esses caras aqui? Não. Pode ser 2134, por exemplo, ok? Então, a gente primeiro vai escolher 2 algarismos ímpares, vamos escolher 2 algarismos pares, e depois a gente tem que permutar todos esses 4 números que a gente escolheu, que aí sim nós vamos ver todas as possibilidades possíveis para esse número ser formado, ok? Então, de quantas maneiras a gente pode escolher 2 algarismos ímpares
se nós temos 5 algarismos ímpares disponíveis. Primeira coisa, isso se trata de quê? Qual assunto que é esse? A gente vai escolher, não é? Se a gente quer escolher dentro de um grupo, ou é arranjo ou é combinação, ok? E aí, como que a gente decide se é arranjo ou combinação? A gente pensa na ordem. A ordem com que eu vou escolher esses algarismos importa? Se eu escolher o algarismo 1 primeiro, o algarismo 3 depois, faz diferença? Não, né? Tanto faz eu escolher um primeiro e o 3 depois, ou o 3 primeiro e um depois. Com certeza, esses dois algarismos, que são o 1 e o 3, vão entrar no meu número, ok? Então, a gente não está tratando de arranjo, a gente está tratando de combinação, beleza? E aqui embaixo, depois, a gente vai ter que permutar os 4 algarismos, o próprio nome já diz, a gente vai ter que fazer uma permutação. Então, são essas 3 contas que nós temos que fazer. 2 combinações, primeira, para escolher 2 algarismos ímpares dentre os 5, depois, escolher 2 algarismos pares dentre os 4 algarismos pares que a gente tem disponíveis, e depois permutar os 4 números escolhidos, ok? Então, a primeira continha que a gente vai fazer, ó, combinação de 5 escolhe 2, depois combinação de 4 escolhe 2 e permutar esses 4 elementos. Lembrando, da onde que vem esse 5? Porque eu só tenho 5 algarismos ímpares disponíveis e eu quero escolher 2. Da onde vem esse 4? Eu só tenho 4 algarismos pares disponíveis, de 1 a 9, e eu quero escolher 2, ok? E aí, permuta depois os 4 números que a gente escolheu. Essa minha primeira fração fica de que forma? Lembra lá da nossa formulinha, ok? De combinação. P fatorial, N fatorial, dividido por P fatorial menos, vezes N menos P fatorial. Então, a gente substitui o N por 5 e o P por 2. Como que fica a nossa segunda aqui, ó? N fatorial, que é o 4, dividido por P fatorial, que é 2, vezes N menos P fatorial também. E por último, como que a gente permuta 4 elementos? 4 fatorial. Então, tá vendo? Em uma única questão, a gente está juntando vários conceitos. Então, se vocês irem analisando com calma, tudo vai se encaixando e fazendo sentido. Então, agora a gente só resolve esses parênteses aqui, ó. 5 menos 2 dá 3 fatorial. 4 menos 2 dá 2 fatorial. Foi só isso que eu fiz daqui para cá, beleza? E a gente pode cortar coisas. Olha só. 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 6, que é 3 fatorial, dá 24. 24 é justamente 4 fatorial. Então, eu cortei tudo isso, ok? 4 fatorial é 24 e 6 vezes 4 também é 24. Então, eu cortei todo mundo aqui. Então, só sobrou 5 fatorial vezes 4 fatorial, que dá 2.880. E embaixo sobrou 2 fatorial, que é 2. Logo, a gente divide esses valores e encontra 1.440. Vamos aqui e marcamos a nossa letrinha D, ok? Questão de número 4. Em uma sorveteria, há X sabores de sorvete e Y sabores de cobertura. Combinando um sabor de sorvete com 2 ou 3 sabores de cobertura, tem-se, respectivamente, 150 ou 200 diferentes opções de escolhas, ok? Assim, conclui-se que o número de sabores de cobertura disponível é... Bom, ele te deu duas informações. A primeira é, nós temos X sabores de sorvete e Y sabores de cobertura, e ele te deu uma relação aqui, ó. Se a gente combinar o sorvete com 2 coberturas, nós vamos ter 150 opções diferentes. Se a gente combinar o sabor de sorvete com 3 coberturas, a gente vai ter 200 opções diferentes. Então, a gente vai fazer a relação entre essas combinações de 2 e 3 sabores de cobertura, ok? Então, olha só. Preste atenção no que eu escrevi aqui. O que é essa combinação de Y 3 a 3? Quem é Y? Sabores de cobertura. Então, eu tenho Y sabores de cobertura e eu vou escolher 3. Se eu escolho 3 sabores de cobertura, olha o que ele me falou, ó. Eu tenho 200 opções diferentes, ok? Quando eu tenho 3, eu tenho 200.
E quando eu tenho 2? Eu tenho 150. Por isso que está aqui respectivamente, tá vendo? Respectivamente significa que o primeiro que ele falou que é 2 é com 150. O segundo que ele falou que é 3 é com 200. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho Y opções de cobertura. Se eu escolho 3, isso vai ser proporcional a 200 opções diferentes. E se eu tenho Y sabores de cobertura e escolho 2, isso vai ser proporcional a 150. Isso aqui eu retirei do meu enunciado, ok? A gente interpreta o enunciado dessa maneira aqui. Aí agora já é só a gente fazer as continhas. Vou aplicar as fórmulas aqui de combinação. A fórmula de combinação vai ficar da seguinte maneira. Não se assuste por causa da letra Y, ok? A gente já fez questão assim. Então aqui o Y está no lugar do meu N. Então ele vai aqui em cima, ó. N fatorial é o Y fatorial. Aqui é o P fatorial, entra o 3. Y menos 3 fatorial. E exatamente a mesmíssima coisa embaixo, só que ao invés do 3 você coloca o 2. Ok? E aí, vamos realizar essa continha aqui agora. Aqui nós temos uma divisão entre duas frações, tá vendo? Essa fração dividida por essa. Como que a gente resolve uma divisão entre frações? A gente repete a primeira, então eu estou repetindo essa fração aqui, e a gente multiplica pelo inverso da segunda, ó. Esse cara aqui, quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. Foi o que eu escrevi aqui, ok? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E esse 200 sobre 150, apenas repetir. Note que nós podemos cortar uma coisinha aqui já, ó. Y fatorial em cima com Y fatorial embaixo. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra, já falei disso com vocês numa aula anterior. Eu tenho aqui y menos 2 e aqui embaixo eu tenho y menos 3. Eu tenho que abrir um até chegar no outro. Lembra que eu falei, ó? Se fosse 8 fatorial, a gente ia fazer 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, por exemplo. Aqui eu tenho y menos 2 fatorial. Eu tiro 1. Quanto dá menos 2 menos 1? Menos 3, ok? Então, esse cara aqui, ó, y menos 2 fatorial, eu posso abrir ele assim, y menos 2 vezes y menos 3 fatorial. Eu fiz uma analogia, como se aqui fosse 8 fatorial e aqui fosse 8 vezes 7 fatorial, beleza? E aí a gente pode fazer o quê? Cortar coisas, ó. Y menos 3 fatorial corta com y menos 3 fatorial. 2 fatorial corta com 2 fatorial também. E aí vamos já escrever o que sobrou aqui da nossa equação. Ó. Aqui em cima sobrou y menos 2 e aqui embaixo sobrou um 3. E do outro lado continua a nossa mesma fração. Agora basta multiplicar cruzado. Ó. 3 vezes 200, y menos 2 vezes 150. Se quisesse, podia cortar aqui logo os zerinhos, ok? Dei mole aí, mas não tem problema. Aqui a gente aplica a distributiva. 150 vezes y dá 150y. 150 vezes menos 2 dá menos 300. 200 vezes 3 dá 200, 600. A gente passa esse menos 300 aqui para o outro lado, vai ficar positivo. Então, a gente vai ter que 150y é igual a 900, que é o 600 mais 300. Logo, y é 900 dividido por 150, que é 6. Logo, nós marcamos aqui, letra C. Galera, nossa última questão, essa questão é bem interessante, ela é bem diferente do comum que vocês vão ver por aí. Eu acho de extrema importância que vocês tenham acesso a essa questão agora, para vocês não serem pegos desprevenidos depois, ok? Prestem atenção. Como prêmio pela vitória em uma competição, serão distribuídas 12 moedas de ouro idênticas entre as 3 pessoas da equipe vencedora. E cada uma deverá receber pelo menos 2 moedas, ok? O número de maneiras distintas de efetuarmos essa distribuição é... E aí a gente tem que reparar o seguinte, vamos chamar as 3 pessoas que vão ganhar as moedas de X, Y e Z. Se cada uma dessas pessoas tem que receber pelo menos 2, vamos fazer o seguinte, dessas 12 moedas que vão ser distribuídas,
Já dá 2 moedas para cada uma dessas 3 pessoas logo. Cada uma não vai ter que receber pelo menos 2. Então, a pessoa X já recebeu 2 moedas, a pessoa Y já recebeu 2 e a pessoa Z já recebeu 2 também. Se a gente der 2 moedas para cada uma dessas 3 pessoas, sobram quantas moedas? 6, né? Nós já demos 6 moedas, nós tínhamos o total de 12, então vai sobrar 6 moedas para a gente distribuir para as 3 pessoas. Então é isso que eu vou fazer aqui, ok? As outras 6 moedas não me importa, porque cada um já vai ter que receber mesmo 2. Então eu só vou trabalhar com essas últimas 6 moedas. Porque nessas últimas 6 moedas, pode, por exemplo, eu dar todas as 6 moedas para uma pessoa só. Cada um já vai ter recebido pelo menos 2. Eu posso dar 3 para uma, 3 para outra e uma ficar sem. Posso dar 2 para uma, 2 para outra e 2 para o outro. E assim sucessivamente. Então, o que a gente vai fazer? Achar o resultado disso é correspondente a encontrar o número de soluções inteiras dessa equação. Ó. X mais Y mais Z tem que ser igual a 6. Ou seja, o número de moedas que eu vou dar para a pessoa X, mais o número de moedas que eu vou dar para a pessoa Y, mais o número de moedas que eu vou dar para a pessoa Z é igual a 6. Preste atenção no que eu vou fazer agora. Imagina que essa daqui é uma possível solução, não é? Eu dou 2 moedas para a pessoa 1, dou 2 moedas para a pessoa 2 e dou 2 moedas para a pessoa 3. Eu estou representando cada pauzinho desse aqui como uma moeda, ok? Ou uma outra solução possível. Eu posso dar 3 moedas para a primeira pessoa, uma moeda para a segunda e 2 para a terceira. Continua tendo 6 moedas, tá vendo? Ou eu posso dar uma para a primeira, uma para a segunda e 4 para o último. Ou aquele caso que eu falei, eu posso dar uma moeda para o primeiro cara, o segundo pode não receber nenhuma moeda e o terceiro pode estar com 5. Vocês estão percebendo alguma coisa aqui em comum entre essas 4 soluções que eu dei? O que elas têm em comum é o seguinte: todas elas têm 2 sinais de mais e 6 tracinhos. Então, preste atenção no que eu vou fazer. Achar a solução dessa equação é a mesma coisa de calcular as permutações ou os anagramas dessa palavra, bem entre aspas, que é o quê? 5 tracinhos e 2 sinais de mais. Cada vez que eu coloco o sinal de mais em um lugar aqui, a gente automaticamente muda a quantidade de tracinhos que está em cada intervalo, logo muda a quantidade de moedas para cada pessoa. Eu sei que esse daqui é um pouquinho mais de viagem, mas vocês vão entender, eu tenho certeza. Depois eu vou dar uma outra alternativa para quem achar isso aqui um pouquinho complicado. E aí eu só quero saber o número de anagramas, bem entre aspas, porque isso aqui não é uma palavra, né? Dessa coisa aqui, o que eu faço? Quantas letras, quantos símbolos tem aqui? Eu tenho 6 tracinhos e 2 sinais de mais. Logo, eu tenho 8 símbolos. E é uma permutação com repetição, certo? Eu tenho 5 tracinhos iguais e 2 sinais de mais iguais. Então, eu vou fazer uma permutação de 8 elementos, onde 6 são repetidos e 2 também são repetidos. E aí a gente já viu como faz essa conta, dá 8 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 2 fatorial. E aí, realizando essas contas, vocês podem cortar, vocês vão encontrar 28. Logo, a nossa resposta é letra B. Para quem não quiser fazer desse jeito, a gente tem uma fórmula que eu não falei sobre, porque o nosso módulo só trata de combinação simples. Mas existe uma coisa que a gente vai chamar assim, ó, combinação com repetição. N elementos. E aqui em cima você coloca as repetições, igual a gente tinha feito, alfa, gama e etc. E aí, como é que fica essa fórmula? N fatorial dividido por esses alfa fatorial, gama fatorial e etc. E é exatamente o que aconteceu aqui, ó. 8, tá vendo? O 8 aqui em cima e as minhas repetições aqui embaixo. Então, vocês que sabem qual das duas alternativas vocês podem querer adotar aí, beleza? Acho isso daqui mais legal, que ela é um pouquinho mais atípica, para vocês verem uma coisa um pouquinho mais diferente, beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Continuem fazendo os exercícios e nas aulas ao vivo levem as dúvidas, ok? Um beijo e até a próxima aula.